Ok. Muito bom dia. Sou designer de formação. Venho-vos falar de design inclusivo e, como subtexto desta minha intervenção, resolvi escrever esta frase que está aqui presente. Porque é que as pessoas preferem ficar em casa em vez de ir para um lar? Este convite para vir aqui falar um bocadinho sobre como é que o design inclusivo se relaciona com esta proposta da coabitação e particularmente da coabitação sénior, por um lado provoca em mim um enorme entusiasmo, que eu acho que é comum a todas as pessoas que estão presentes nesta plateia e nestes painéis, mas por outro lado também provoca alguns receios que eu vou tentar abordar convosco. Eu diria que a resposta a esta pergunta que eu vos lanço, não é? Porque é que as pessoas preferem ficar em casa a ir para um lar, e todos nós temos ao longo da manhã assumindo que o lar é uma má solução, ou é uma solução para a qual nós não gostaríamos de ir. Um pouco mais à frente também já queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu diria que num primeiro momento que a resposta a esta questão relaciona questões de natureza funcional e de natureza simbólica, ou seja, que não se consegue explicá-la unicamente a partir de uma dimensão funcional da vida. Estas questões obviamente relacionam-se com questões das barreiras físicas que existem, não é? E que podem levar à insegurança ou à dificuldade de mobilidade, mas também se relacionam com preconceitos e com o sentido que nós atribuímos à vida e ao sítio onde estamos. E desta forma elas têm, ou precisam de respostas de diferentes naturezas, que normalmente estão intercruzadas no mesmo objeto, não é? Os designers, os arquitetos, ao fim e ao cabo, nós também escrevemos, mas essencialmente tentamos comunicar a partir do desenho, não é? Desenhamos objetos, espaços, coisas, não é? E eu diria que se o lado funcional ele pode ser, ou se as deficiências no lado funcional, as barreiras físicas podem ser combatidas através da acessibilidade, os preconceitos e o estigma de estar institucionalizado ou de estar num lar tem que ser combatido a partir de outro tipo de questões, que são de natureza simbólica e que têm a ver com o sentido que nós atribuímos ao que é estar num lar. E esta iniciativa é particularmente interessante porque eu percebo claramente, e acho que toda a gente sente isso, que o co-housing tenta, ou tem como sua principal trunfo, gerar uma alternativa a estar num lar que é simbolicamente muito mais positiva, essencialmente a partir da ideia da autodeterminação, diria que é a questão fundamental aqui, mas ao mesmo tempo esse seu objetivo é também o seu principal risco de se conotar com habitações onde vivem apenas os idosos que não conseguem viver nas suas casas. E esse é um problema simbólico que vai fazer com que depois as pessoas que consigam não vão para lá e mantém-se e vai-se criando uma espécie de uma conotação e o co-housing sénior, não o co-housing abrangente, pode tornar-se uma coisa demasiado próxima de um lar, que ninguém neste fórum deseja. Eu diria que a noção de inclusão social, e hoje temos estado a falar muito de financiamento, e eu percebo porquê, não é? Mas a ideia de inclusão social, tirei este excertozinho de um documento das Nações Unidas, é entendida como um processo multidimensional que visa criar condições que permitam a participação plena e ativa de todos os membros da sociedade em todos os aspectos da vida. E eu salientaria aqui a palavra multidimensional. O conceito de inclusão social é um conceito um bocadinho ambíguo, ele surge por oposição ao conceito de exclusão social, que também já era um conceito um bocadinho difícil, não é? Porque agrega, ao fim e ao cabo, dentro de si pessoas muito diferentes umas das outras. Mas eu diria que nesta definição das Nações Unidas, o enfoque parece estar na palavra multidimensional, o que quer dizer que o conceito de inclusão social vem de alguma forma substituir, por exemplo, o conceito de pobreza, que era mais usado há umas décadas atrás, em que se pensava que desde que a pessoa estivesse com um nível de rendimentos adequados, tudo estava bem na forma como ela estava inserida em sociedade. E hoje temos a ideia de que, mesmo que exista um nível de rendimento adequado,
podem existir dimensões na qualidade de vida daquela pessoa que não estão a funcionar. Pode existir a solidão, pode existir outro tipo de questões, daí a questão desta multidimensionalidade do conceito de inclusão. Eu já vou pegar nele um bocadinho mais à frente, queria só fazer este enquadramento. Como é que surge esta questão do design inclusivo? Como é que ela aparece para a profissão dos arquitetos e dos designers? Isto surge nos anos 90, nos Estados Unidos, há uma série de manifestações, de movimentos cívicos, de pessoas com incapacidade. Estamos a ver uma imagem em que cerca de 50 pessoas saíram das cadeiras de rodas e arrastaram-se pelas escadas do Capitólio, como forma de mostrar que o símbolo da democracia americana não era acessível com a mesma dignidade para todas as pessoas. Já aqui há uma dimensão simbólica muitíssimo evidente, não é? E este movimento, ao fim e ao cabo, fez surgir uma expressão que provavelmente vocês também já ouviram falar, esta ideia de design universal ou de solução universal, que na sua redação original, por um arquiteto que se chamava Ronald Mace, dizia: significa simplesmente desenhar todos os produtos, todos os edifícios, todos os espaços exteriores para serem usados por todas as pessoas. O próprio Ronald Mace, que era arquiteto e que era ativista, apercebe-se quando está a escrever esta definição, que isto é simples de enunciar e não é simples de concretizar, e acrescenta, na medida do possível, à sua própria definição. Esta ideia, basicamente, também foi muito comunicada a partir deste gráfico, ou seja, existe muita oferta, neste caso estamos a falar de habitação, podemos estar a falar de outra coisa, mas existe muita oferta ali para o centro demográfico, onde existe mais população, e a ideia de universal, que em Portugal também tem uma palavra um bocadinho difícil, mas a ideia de universal aqui tem a ver com a ideia do universo populacional, em que, ao fim e ao cabo, se sugeria que estas soluções pudessem ser desenhadas alargando, na medida do possível, a adequação dessa solução a um maior número possível de pessoas. Não é? Com o passar dos anos, portanto, estou-vos a fazer assim um acelerado deste movimento nos últimos 30 anos, com o passar dos anos foi-se percebendo que as soluções universais conseguiam responder bem em determinado tipo de situações, mas não conseguiam responder a todo o tipo de situações. A interação humana com o ambiente é muito diversificada, a ideia de escolha é uma ideia muito importante nas sociedades ocidentais, portanto a ideia de solução única que serve toda a gente tem limitações na forma como é aplicada. Outra pessoa importante neste movimento, o Ronald Coleman, afirma em 2003 que o foco não está na idade nem na deficiência, embora esses sejam assuntos importantes para o design inclusivo, mas em promover a inclusividade, em alcançá-la através de todo um leque de produtos, de serviços, que no seu conjunto acomodem toda a população sem estigma. E reparem, novamente, o sem estigma aqui põe-nos a questão novamente numa dimensão simbólica que parece ser muito importante. Reparem, se do lado esquerdo, do lado direito, peço desculpa, temos o que seria uma solução universal, não é? Uma solução em que o estigma não acontece porque todas as pessoas partilham do mesmo edifício. Do lado oposto, já temos uma coexistência de soluções que, se forem todas elas equilibradas simbolicamente, ou seja, se todas elas forem conotadas como sendo positivas, se nenhuma delas for um lar, né, podem no seu conjunto fazer uma coisa que se pode chamar de oferta universal, em vez de solução universal, e que no seu conjunto consegue acomodar a população. Então, de forma um bocadinho mais concreta, vou tentar-vos falar um bocadinho sobre a questão da habitação, como é que este conceito se aplica à habitação e particularmente na questão do co-housing e do co-housing sénior, ou da coabitação sénior. Eu tive a sorte de ter uma apresentação antes de mim que caracterizou bem os dados, portanto eu não preciso falar muito sobre eles, mas podemos ver aqui uma coisa que também já todos temos consciência, que há uma espécie de onda de envelhecimento que nos dá, ao fim e ao cabo, uma expectativa de futuro, ou seja, a gente sente que o envelhecimento
veio para ficar, as pessoas vão viver mais tempo, ninguém sabe muito bem o que é que acontece com esta, o que é que vai acontecer exatamente quando esta onda passar da idade em que nós vamos falecer, se vão haver tensões migratórias, não sabemos exatamente o que é que acontece no fim, quando a onda for avançando, mas de qualquer forma sabemos que nas próximas décadas, pelo menos temos uma previsão muito clara do que é que vai acontecer. E também sabemos que a prevalência de incapacidade aumenta com a idade. Havia uma ideia ao longo do século XX que a medicina iria curar, iria fazer desaparecer a incapacidade. Estranhamente, nos países onde há dados mais antigos, Estados Unidos, onde nós temos mais dados para analisar essa questão, apesar dos cuidados de saúde irem sempre aumentando, o número de pessoas com incapacidade também vai sempre aumentando. Isto tem a ver com o facto da medicina fazer-nos viver mais tempo, condições que eram letais, como acidentes, permitem com que nós consigamos recuperar e viver com algum tipo de incapacidade, por aí fora. Portanto, não temos nenhum dado científico que nos prove que a população do nosso país ou do mundo desenvolvido vai ter menos pessoas com incapacidade nas próximas décadas. Todos os dados nos apontam para que esse número vá crescendo, mesmo que percentualmente a incapacidade no envelhecimento baixa, como as pessoas mais idosas são cada vez mais, o número de pessoas com incapacidade será cada vez maior. E reparem que a partir dos 65 anos, ou a partir dos 75 anos, o número de pessoas com incapacidade sobe, é muitíssimo expressivo. Estes são dados dos censos de Portugal, os últimos que foram feitos em 2011. A forma como nós podemos lidar com isto na questão funcional. Portanto, nós temos uma lei no país, temos um decreto-lei que a maior parte de vocês deve conhecer, ou penso que talvez conheçam, o 163 de 2006, e o 160, claro que ler a lei não é uma coisa que provavelmente nem toda a gente gosta de fazer, não é? Mas a lei tem um conjunto de normas técnicas que têm vindo a ser refinadas e trabalhadas, não é? Esta capa que vos estou aqui a mostrar é uma publicação do Instituto Nacional para a Reabilitação, INR, vocês podem todos tirá-la gratuitamente, que é uma publicação que ilustra essas normas técnicas, o que quer dizer que hoje em dia não é por falta de informação que um arquiteto, ou um promotor, ou alguém que queira saber como é que a gente pode garantir a acessibilidade numa habitação funcionalmente, não é por falta de informação que não o faz. Não é? Portanto, é muito fácil, este conhecimento está tão generalizado que eu nem o vou explicar de forma muito detalhada. Aproveito esta ocasião também para apresentar uma publicação também do INR, esta talvez já há 10 anos, 2009, penso eu. Esta eu estive envolvido, escrevi parte deste livro, e ao fim e ao cabo é uma tentativa de pegar nestas normas técnicas e neste conhecimento de como é que se pode construir uma habitação que acolhe pessoas com diferentes níveis de capacidade e pessoas mais idosas também, e aplicá-lo numa habitação, neste caso, a gente chamou ao livro uma casa para a vida, no sentido em que essa casa poderia receber as pessoas ao longo de toda a sua vida. Reparem que, vou-vos mostrar só algumas das ilustrações do livro, o livro também está disponível online, portanto todos vocês podem, se tiverem interesse, podem procurá-lo mais tarde, mas a ideia tem a ver com uma certa conexão, uma certa ideia de rede, de percursos acessíveis que garante a mobilidade. A ideia de mobilidade é uma ideia muito importante, não é? E de segurança, de mobilidade em segurança, não é? Que ligue o interior das habitações a todos os espaços envolventes e que o faça também no interior da habitação. Portanto, eu diria que a ideia de espaço já foi falada aqui também, é uma ideia muito relevante. Neste estudo fala-se também de uma outra coisa, que complementa a ideia de espaço, que é a ideia de flexibilidade, ou de uma certa capacidade de ajustar a casa, de ajustar a casa às mudanças que a vida vai tendo. A forma como as habitações são construídas em Portugal é extraordinariamente rígida. O que quer dizer que, se eu quiser alargar uma casa de banho, que é o slide a seguir, provavelmente tenho que mudar toda a canalização que está porque os canos vão sendo espalhados
pelas várias paredes e porque provavelmente já nem se sabe onde é que os canos estão, portanto é preciso ir partindo e tentar descobrir onde é que eles estão. Portanto, a ideia de encontrar na construção e no desenho da habitação soluções que, por exemplo, ordenam os canos só numa parede, em que, neste caso, aquela parede do meio que está a separar uma banheira para o lado de cá e um poliban para o lado de lá, seria facilmente retirada e chegada para lá se a pessoa precisasse de mais espaço numa fase mais avançada da vida ou o que quer que seja. Portanto, a ideia de flexibilidade e de ajustabilidade e eventualmente, hoje, este documento tem 10 anos, mas eu, depois de vos ouvir falar hoje de manhã, diria que fala-se também muito do tamanho da casa. A própria ideia de alienar parte da casa, vender parte da minha casa quando envelheço, começar com uma casa que é um T3 e a casa estar desenhada para ser transformada em 2 T1s, tudo isso entra dentro desta ideia de flexibilidade que pode ser, ao fim e ao cabo, construída em termos de desenho e pode ser tornada em termos de desenho. Para finalizar, queria-vos falar então das questões simbólicas, que me parecem, reforçando o que disse há pouco, me parecem ser simultaneamente a principal mais-valia que a coabitação está a tentar trazer, com a questão essencialmente da autodeterminação que tem subjacente, mas que também são simultaneamente o seu maior risco da proposta de um modelo de coabitação, principalmente se for um modelo de coabitação sénior. E queria-vos mostrar esta imagem. Eu acho que esta imagem vai gerar provavelmente significados e conotações, inspirar conotações diferentes nas diferentes pessoas. Consoante o vosso background, consoante a vossa cultura, a vossa experiência passada. Mas imaginem que um sistema de coabitação, se fosse exclusivamente para séniores. Vamos imaginar, neste caso, eu escolhi propositadamente uma imagem que é afastada do nosso modelo cultural, não é? Uma coisa que se calhar existiria nos Estados Unidos, uma coisa assim. É fácil conotar este espaço ganhar uma conotação negativa de zona em que a pessoa está aprisionada num determinado espaço em que, eventualmente, não se passa nada. Não é? Só se passa uma interação entre idosos, em que se calhar as pessoas estão tristes e deprimidas à espera de serem visitadas pelos seus filhos ou pelos seus entes queridos. Aliás, muitos dos espaços nos Estados Unidos também há muitos exemplos desses. São as pessoas que venderam as suas casas, compraram casas na Califórnia e depois de repente chegam lá, as casas são todas acessíveis, são funcionalmente muito adequadas, mas a pessoa está isolada e presa dentro de um espaço onde só existem outros idosos. Ao fim e ao cabo, a relação intrageracional só entre idosos é uma relação particularmente dura, não é? Como tivemos a ver há pouco tempo, há uma maior prevalência da incapacidade, portanto, há muito mais pessoas com incapacidade do que na média da sociedade, e há a proximidade da morte, não nos esqueçamos, não é? E se existem muitas pessoas, ou se todas as pessoas vivem acima dos que estão a viver no meu núcleo habitacional, têm mais de 70, mais de 80 anos, há um conjunto de questões, de conotações que se vão criar, não é? E para as quais é natural também que as pessoas se tentem defender e se tentem afastar. Reparem que, eu vou terminar já, as pessoas que desenham os lares, e nós temos estado um pouco todos aqui a dizer, mas os lares são uma má solução, mas as pessoas que desenham os lares, ou que gerem os lares, não tentam discriminar nem estigmatizar as pessoas que lá estão. O significado negativo que nós associamos aos lares não é projetado por quem gera um lar. Nós construímos esse significado porque construímos um conjunto de conotações com o que significa estar num lar. E como fazemos essas conotações, como fazemos esse conjunto de associações, já não vou poder tomar banho só quando quero, já não posso escolher almoçar ou não almoçar. Vamos tendo uma grande carga de conotações estigmatizantes. Tem essencialmente a ver com a história, com o facto de ter existido institucionalização em toda a Europa e das pessoas idosas terem sido tratadas dessa forma. Nós assumimos que um lar é isso. Assumimos. E como assumimos, evitamos ir para lá. E como evitamos ir para lá, só vamos para lá quando temos 80 anos, ou 90 anos, e aquilo torna-se isso. Agora reparem que nós desenhamos o co-housing só a partir do ponto de vista funcional. Corremos um risco muito semelhante de daqui a 10 ou 15 ou 20 anos termos
plataformas de co-housing cheias de pessoas que estão tristes, que estão deprimidas, exatamente como estão nas residências assistidas ou como estão nos lares. Portanto, é muito importante que no momento de lançamento de uma iniciativa como esta, que eu acho que em que todos nós acreditamos e que todos nós queremos ver acreditar, que as questões simbólicas sejam trabalhadas pelo menos com a mesma intensidade do que são as questões funcionais. E eu não vos quero amassar com toda a carga teórica que se podia usar sobre como é que se combate o estigma, como é que se combate eventualmente a construção destas conotações negativas que os objetos desenhados para as pessoas com incapacidade ou para os idosos podem ganhar. Esta é a minha tese de doutoramento, vocês depois também está disponível online, vocês podem também, quem estiver interessado pode ir buscar. Mostro-vos só este gráfico. Isto foram entrevistadas 350 pessoas e neste gráfico conseguimos ver, são pessoas com incapacidade, familiares e amigos. Não só pessoas não só pessoas idosas, mas pessoas com incapacidade em geral que vivem na sociedade portuguesa. E conseguimos ver a azul claro as atividades que as pessoas têm interesse e a azul escura as atividades que as pessoas fazem com frequência. E reparem que, portanto, onde existe essa divergência, não é? Onde existe um espaço maior do azul claro, é onde nós vemos que existe ali um potencial de coisas que as pessoas gostariam de fazer, mas não conseguem, ou não fazem. E reparem que ver televisão, por exemplo, as pessoas gostam de ver televisão, 54%. E veem televisão. Estar com amigos, gostam, não estão um bocadinho menos. Redes sociais, 67%. A maior parte das atividades que podem ser feitas dentro de casa, as pessoas com incapacidade fazem-nas. Agora, ir a exposições, viajar, ir ao cinema, ir a concertos, desportos de aventura, dançar. Reparem que a dimensão simbólica, muitas das vezes negativa, de estar fechado numa casa, tem a ver com a gente sentir que está ausente daquilo que a sociedade nos pode oferecer. E lanço-vos aqui, se calhar, o último slide para ficar a refletir. Uma das dimensões mais difíceis, mais negativas e difíceis de gerir na incapacidade, seja ela no envelhecimento ou em qualquer estado da vida, é a sensação que a gente fica preso apenas a uma pequena parte da vida coletiva, ou da vida como um todo. E reparem que um espaço acessível, ou seja, um espaço livre de barreiras, que a determinada altura deixa de ser livre de barreiras e torna-se um espaço onde existem barreiras, imagine aqui o espaço exterior ao co-housing, esse espaço torna-se uma barreira física que mostra à pessoa qual é o limite do mundo que ela tem disponível. E se esse limite for o condomínio, ou o edifício, ou o que quer que seja, pode ser maior ou pode ser menor, pode ser muitíssimo agradável, pode ter imensas árvores, mas não deixa de ser uma barreira em que a pessoa está presa. Eu diria que qualquer estratégia de co-housing, ou de coabitação, tem que ser integrada numa rede de acessibilidade e de participação cívica mais alargada. Todas as ideias que nos levem a fazer as pessoas ficarem fixas dentro de um espaço são ideias que têm um enorme potencial de se virem a tornar estigmatizantes no futuro. Portanto, eu diria que não me parece que uma estratégia de coabitação seja incompatível com a ideia de bairro, ou com a ideia de serviços, ou de uma residência que é assistida, seja incompatível com a ideia de centros de saúde. Ou seja, nós temos uma enorme quantidade de escalas e de estruturas na sociedade portuguesa e nas cidades portuguesas que eventualmente podem ser mobilizadas nesta procura. Não é? Mas eu diria que, e aqui termino, que co-housing não pode ser, co-housing sénior, se quiserem, não pode ser conotado como algo que fecha ao mundo. Tem que ser integrado, de alguma maneira, por exemplo, nas redes de transportes. Nos sítios da cidade onde a pessoa consegue ir, ou quer ir, ou está acostumada a ir. Depois há aqui também a questão do financiamento. Eu não vou falar muito sobre isso, porque até nem percebo muito sobre o assunto, mas já antevejo que, por questões económicas, que estas unidades de co-housing depois sejam
postas em sítios menos nobres das cidades, onde eventualmente são mais viáveis economicamente e onde a pessoa depois já não tem a possibilidade de ir ao centro ou de ir aos cafés ou aos sítios onde costumava ir. Portanto, isto é mais complexo do que parece. Este é o contributo que eu tenho para vos dar. Muito obrigado pelo convite.